pra gente, porque eles vão ampliar isso. A ideia não é... Olá. Bom dia, pessoal. Vamos começar? Vamos lá, Valéria. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá joia. Bom, pessoal, você quer falar antes um pouquinho? Quero, deixa eu falar um pouquinho com o pessoal. Pessoal, bom dia. Eu sou Lucilene, sou analista responsável pela microrregião aqui de São Sebastião do Paraíso. Nosso terceiro dia de capacitação, né, de orientação direta ao público. Mais uma vez, muito feliz, né, com os resultados que a Feira Online tem alcançado. Parabenizo mais uma vez toda a equipe da Associação Comercial da Ciju, Zé Antônio, presidente da associação, e toda a sua equipe. Hoje o tema que nós vamos abordar é um tema muito importante e muito interessante com a nossa realidade, né? Se antes a gente tinha a sensação de que alguma forma a gente conseguia controlar os nossos clientes, né? O que ele podia comprar, ou seja, se a gente tinha a sensação de incentivar alguma coisa, hoje a tendência, a estratégia deve ser outra, né? Porque na realidade hoje é nós empresários que precisamos engajar os nossos clientes a realizar suas compras, né? Isso vai exigir que nós, né, de forma geral, gestores de vendas, busquem aperfeiçoar ainda mais, busquem atualizar, não basta apenas ter uma estratégia de negociação, uma prospecção de clientes, e sim um trabalho mais voltado para o uso da tecnologia, porque isso hoje faz parte da experiência da compra do cliente. Disponibilidade, né? Nós estamos mais exigentes, nós estamos mais seletivos, qualidade no relacionamento com o nosso cliente, ou seja, o foco em encantar o cliente, ele é muito importante. E a validação, né? Hoje, com a sistematização, a gente sabe que as avaliações, ele está de fácil acesso para todo mundo. Então, isso vai ser, de alguma forma, muito exigido, muito cobrado. Valéria, nossa especialista do dia, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente sabe que mais de 90% dos brasileiros hoje já efetivam suas compras de forma online, seja através de um link via mídia, né? Eu estou no trabalho, eu consigo entrar aqui e fazer uma compra. O que a gente precisa, na verdade, é correr e adequar. Nós atendemos, de uma forma geral, um número significativo de pessoas com faixa etária entre 30 anos, né? De forma digital. Porém, está vindo uma nova geração. E dessa vez essa geração já são nativas digitais, ou seja, a conectividade ela sempre esteve presente na vida dessas pessoas. E nós estamos preparados com isso, né? E a Valéria continua agora falando um pouquinho sobre esse perfil do novo consumidor. Bom, boa palestra, Valéria, muito obrigada mais uma vez por poder contribuir, né? De longa data nós nos conhecemos e eu gosto muito do seu trabalho. Bom evento. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, primeiro queria agradecer demais o convite, né? É um privilégio a gente ter a possibilidade de conversar, especialmente num evento que está saindo à frente, né? É um evento que está se destacando, que está fazendo diferente. Então, super parabéns para toda a equipe da organização desse evento, né? A Felinju já é uma feira muito conhecida, muito especial, eu conheço pessoalmente, adoro, e aí poder ainda estar perto disso nesse momento de pandemia é uma delícia. Eu vou falar um pouquinho sobre esse novo consumidor pós-Covid, na verdade, pós e durante, porque a gente ainda tem um tempinho pela frente, aí eu acredito que a coisa não para por aqui, né? Mas é o que a Lucilene falou, a gente tem um desafio muito grande de cada vez mais a gente está perto desse consumidor. A gente já vinha falando muito sobre isso, né, pessoal? Fiquem atentos ao novo consumidor. Antes da pandemia, a gente já tinha todo um processo de provocar quem trabalha na área de vendas, quem trabalha com varejo, quem trabalha com a apresentação de produtos para lojistas, apresentação para revendedores. E existe agora uma urgência nesse sentido. Por quê? Porque realmente, de uma forma muito rápida, a questão da aproximação do cliente, de falar diretamente com esse cliente, se escancarou para a gente. Hoje em dia, uma grande maioria das marcas, ela já está nesse processo, então nós temos que estar também, né? Eu preparei uma apresentação, eu vou seguir um pouco a apresentação, de vez em quando eu volto um pouquinho, mas vamos lá entender um pouco o que está acontecendo nesse mercado. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim também.
Por que eu estou falando com você sobre isso aqui? Eu tenho uma experiência nessa área de varejo muito intensa, nessa área de vendas, nessa área de relacionamento entre compradores e os consumidores, compradores e fornecedores, fornecedores e consumidores. Então, nessa rede de atendimento, né? Toda a minha formação, desde a formação na faculdade até o mestrado, tudo vem em cima disso. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, que é bem legal. E aí, então, a gente propôs uma pergunta, né? Será que existe um novo consumidor? Essa é uma pergunta com muitas vozes, está sendo muito debatida, pessoal. Muita gente falando, para a gente aqui não mudou nada, aqui não tô enxergando muita coisa. Será que isso é uma questão que depende de região, né, de hábito, de ter acesso a essa tecnologia ou não? Então, a pergunta-chave será que existe um novo consumidor? Será que o meu consumidor mudou também? Então, enxergar que não é só no meu grupo de consumo, mas outras pessoas vão aparecer. Oi, Lu. Deixa eu só te interromper um pouquinho. O Zé Antônio estava com dificuldade na conexão, ele conseguiu entrar. Eu queria que ele falasse bom dia para o pessoal, interagisse um pouquinho. Ótimo. Eu vejo o Zé Antônio um pouquinho. Vamos lá. Só dá para ver? Zé, você está online aí? Conseguiu? Valéria, pode continuar, que eu acho que ele não conseguiu, não. Tá, então vamos lá. Eu fiz também de um formato que, se a gente parar, é super tranquilo. Mas vou gostar se ele interromper de novo, que eu tô com vontade de ver esse pessoal daí de Juruáia, que é um pessoal muito querido, né? Então, eu estava falando um pouquinho isso, né? É um novo consumidor totalmente novo, é um consumidor reformulado, é o nosso consumidor que vai mudar um pouco. Então, a gente tem que estar atento para todas essas vertentes, né? Enxergar quem é o nosso consumidor de valor, conseguir acompanhar mais de perto esse processo. E aí eu já vou dar uma resposta, sim, para todas. Existe um novo consumidor que às vezes não consumia alguns tipos de produto e passa a consumir, né? Existe o consumidor que já consumia esses produtos, que vai consumir com moderação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O mais importante é a gente entender que quando a gente tem essas mudanças muito graves na sociedade, isso daí já é histórico, né? Existe realmente uma mudança de comportamento. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que fala que adquirir hábitos, em média, aproximadamente 70 dias, você já tem hábitos novos. E a gente está em pandemia, a gente está num processo de recolhimento já há mais ou menos esse período, né? E aí, eu trouxe uma frase aqui do Peter Noah Murray, que ele é de uma clínica de psicologia do consumidor, e ele coloca exatamente isso, que quando as mudanças acontecem mudanças sérias no estilo e nas circunstâncias de vida, existe uma mudança dramática na preferência pelas marcas que os consumidores usam e nas suas percepções sobre essas marcas. Então, gente, muito claramente, o primeiro recadinho que eu vou voltar aqui para mim e falar com vocês as pessoas precisam de se relacionar realmente com as marcas. Acabou aquele momento de só atender bem. Não dá mais. E não dá para fazer o genérico, né? Chegar, se eu sou um vendedor de loja, todo mundo, oi, olá, bom dia, posso te ajudar? Não, aquele padrãozinho. Não existe, não tem como manter isso. Da mesma forma, o vendedor que está no mercado, que ele está na rua, que ele está numa loja de rua. Então, é uma relação muito diferente, porque esse consumidor já está exigindo isso, a gente já está vendo. Dentro de um processo de pandemia, então, que a gente está vendo um consumo digital, a gente está conseguindo ter as relações mais aproximadas. Se no digital, que teoricamente falando, você está mais distante
de ver o seu consumidor cara a cara. Existe isso? Quando você vai comprar, o digital já te oferece outros itens, ele já fala, isso daqui também combina com você, outras marcas que têm relação com isso. Então, a gente vai ter que se adequar um pouco para isso. E o digital está muito rápido, está muito especializado. Então, eu acho que é um espelho para quem trabalha com o mercado entender como é que estão essas relações e o que esse consumidor efetivamente quer. Ele é um consumidor de mais pesquisa, ele é um consumidor de mais conhecimento, né? É impressionante que eu estava conversando com algumas empresas na semana passada e como que elas falaram que elas tiveram que remodelar os seus textos e as suas informações sobre produto, porque os consumidores estão tendo muito mais condições de pesquisar elementos até técnicos mesmo. Então, por exemplo, na moda, o tipo de tecido, o tipo de acabamento, o tipo de modelagem em si, isso também já tem sido um processo questionável, tá? E aí, a gente tem algumas percepções desse consumidor, então. Primeiro, uma situação emocional, né? Nesse momento, nós temos visto em várias pesquisas que estão sendo feitas, em aplicação de avaliação, em entendimento da realidade, como que as pessoas se voltaram para as coisas que são mais necessárias realmente, né? Como que elas estão um pouco mais críticas, como que elas estão um pouco mais questionadoras e entendendo desse processo. Mas, por outro lado, também existe uma carência, existe uma necessidade afetiva, uma necessidade do abraço, uma necessidade das melhores informações, das informações que trazem bem, né, que trazem um certo alento. A questão da tecnologia e do acesso, eu acho que isso é o que está sendo mais debatido, a Lucilene já falou muito bem. Eu acho que agora não dá mais para ficar de fora, né? E quando a gente fala tecnologia e acesso aqui, não é só um canal, é o Instagram, é o WhatsApp, então são as redes sociais, todo o processo da presença digital, a venda no seu site, a venda na sua loja, a venda na loja de terceiros. Então, é entender todos esses canais. Hoje em dia, a presença, até mesmo para algumas marcas, em termos de volume de pontos de acesso, ela é fundamental, né? Além do acesso pessoal. A gente vai falar lá na frente, daqui a pouquinho, quando abrir esse mercado, o que pode acontecer. Uma nova realidade de mercado, aqui tem até um errinho, desculpa. O que é essa nova realidade de mercado? É um mercado muito aberto, é um mercado muito mais à mostra, muito mais à frente do público. Então, as pessoas têm milhares de ofertas nas mãos dela, né? Então, a coisa tá grandiosa. Mas, por outro lado, estão surgindo muito nessa realidade de mercado produtos e novas realidades de serviço. E aí vem um questionamento muito sério que tem que ser feito para cada um de vocês. O que você está vendendo? É produto? Produto puro? Será que é isso que o seu cliente quer? Né? A gente está vendo hoje em dia o tanto que a parte de serviços cresceu. Muitos produtos deixaram de ser produto puro. Você vem com empresas que apresentam um produto paralelo a uma forma de utilização desse produto, web aulas, né? Depoimentos de usuários. Então, virou uma coisa muito mais híbrida, não só o produto por si só. Então, essa questão da internet proporcionou isso, mas o meio particular, o meio presencial, também vai trazer essa realidade para vocês. Então, eu acho que, assim, no caso de lingerie, por exemplo, né, eu acho que o que eu vejo no futuro, aí é uma questão de percepção minha mesmo, é muito mais, eu quero comprar lingerie, mas eu quero que ela venha com um tutorial para mim, use com esse formato, se você tem esse formato de corpo, é assim que usa, é assim que não usa, ela pode vir com um tutorial de moda, né, olha, vai ser a tendência isso com isso, por que comprar esse produto, por que não comprar esse produto, e trazer também o aspecto do serviço embutido em si, né, em quanto tempo eu te mando,
como que vai ser a experiência de você ter isso. Eu, como um lojista, por exemplo, vai ser fundamental para mim a forma como eu vou comprar, como eu vou trocar, como eu vou... Então, é entender um pouco isso, e o consumidor final também. A gente não vai mais ter o produto puro em algumas situações de mercado, né? Essa também é mais uma provocação. Quando eu tiver uma provocação um pouco mais forte, eu volto, porque eu gosto de olhar no olho para provocar. Eu acho que é diferente de você ler na apresentação. Então, eu vou e volto na apresentação nesse sentido. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre poder de pagamento. É uma realidade, né, gente? Não tem como a gente negar, o número de desemprego aumentou. E aí, para a realidade do ramo de moda, a gente vai ver que, por um lado, nós temos a possibilidade, a quantidade de dinheiro nas mãos das pessoas podendo comprar diminuiu. Mas, por outro lado, talvez vai ser uma saída, né? Uma saída em que sentido? Eu acredito que o processo de pessoas querendo criar o seu próprio negócio, o empreendedorismo, ele vai ser muito forte. E a moda já é um meio, né, um mercado próximo de muitas pessoas. E, por último, uma percepção que eu acho que a gente tem que estar antenado em relação a esse consumidor é que a gente tem agora uma sociedade questionadora. A gente tem visto, no meio disso tudo, no meio da pandemia, uma situação onde também estão surgindo vários outros temas muito fortes, né? Eles estão mais amplos, as pessoas estão participando mais dos questionamentos, a gente está vendo os compartilhamentos de informações, nossa, muito forte, seja sobre o consumo, seja sobre a questão racial, seja sobre a questão política. Então, a gente entender um pouco esse momento de uma sociedade questionadora, porque nós vamos ter que nos posicionar como marca para uma situação como essa, né? Não necessariamente questionar também, mas mostrar o que nós fazemos, que está dentro do que a comunidade que está ao redor da nossa marca trabalha, do que a comunidade que está ao redor da nossa forma de vender trabalha, né? E também da forma de consumir. Quem está falando um pouco sobre isso, eu trouxe 4 casos aqui que eu acho legais, eu não vou citar os nomes, né? Mas, a não ser o Magazine Luiza, porque eu acho que é uma das marcas que a gente já viu aí, que está sendo muito falada, né? Muito bem posicionada, e como que ela está se posicionando, não só em relação à venda de produtos, mas em relação a colocar empreendedores no seu lugar, em relação de facilitar para eles. Então, ela se posicionou muito e muito bem como uma marca do bem, né? A questão do apoio à mulher. Então, eu acho que isso daí é um momento muito forte. Então, as marcas estão falando sobre isso. A gente está vendo um consumo de conveniência muito forte. Nessa imagem aqui, ó, do Conveniência Express, isso é uma tendência que está acontecendo dentro de condomínios. Em São Paulo, por exemplo, já tem vários condomínios que tem essas vending machines, que são as máquinas de produtos, não é só com comidinhas, né? É com produtos necessários e que você compra emergencialmente. Às vezes, até produtos de beleza tem nesse processo. Aqui embaixo, a gente tem a Nike veio com um processo e algumas outras marcas, eu não vou citar uma única marca, mas da nova experiência de compra. Está muito forte, né? Essa coisa do antes de você buscar o produto, você já está na experiência de compra. Antes de você retirar o produto em uma loja, esse caso dessa marca de calçados é muito interessante, foi um case muito divulgado há pouco tempo, que você já tem todo uma pré-seleção do que você gosta de produto ou serviço. Quando você chega na loja, tem um armário, como se fosse um lockzinho que você retira ali as opções que você quer. Se serviu, só de encostar o cartão, ou nem isso, ele já dá a forma de pagamento para você. E a gente tem visto também isso acontecendo no meio das lingeries, no meio da moda, né?
quando você entra pela primeira vez em alguns sites de marcas, a primeira coisa que já vem para você é: que bom que você entrou, estou muito feliz que você quer nos conhecer, veja aqui um pouco sobre nós. Olha, sua primeira compra é grátis, você já tem o seu frete gratuito, ou então, olha, aqui é um voucher para você com X% de compra. Então, o mercado está falando sobre isso. Mas, para além do mercado falando sobre isso, a gente tem os consumidores. E aí, aqui eu estou trazendo uma provocação também para vocês, né? Esse vai ser um momento fundamental da gente entender quem são os clientes. Sejam eles clientes de varejo, de atacado, de serviço, produto, de tudo. A gente tem aqui, eu mostrei com essas fotos, uma geração da melhor idade consumindo muito e também no meio digital. A gente tem visto isso muito claramente, né? É uma coisa que a gente estava discutindo também com algumas empresas nesse finalzinho de maio, como que o mercado da melhor idade, ele tem um poder de consumo. Muitos são aposentados, muitos não tiveram uma alteração no seu processo de renda nesse momento, então, e eles estão conectados. Da mesma forma, o comprador, aqui eu coloquei algumas marcas, não é a marca em si, é o comportamento de compra. As pessoas cada vez mais têm acesso a tecnologias para comparativo. Comparativo de preço, comparativo de produto, entendimento do que é o mercado, outras marcas. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar muito atento, né? Quando eu entro para vender alguma coisa no meio digital, eu tenho um monte de gente à minha volta que está tentando alcançar o mesmo espaço que o meu. Então, a gente tem que entender um pouco dessa tecnologia. A gente tem uma geração teen, né, infantil e teen, que eles não são os compradores em si com a forma de pagamento na mão, mas eles são influenciadores. A gente tem que pensar neles. E o próprio consumidor tradicional, que ele tem hoje na frente dele um dilema. Eu compro o necessário ou eu não compro o necessário? Como que está esse processo? Até quanto que eu consigo separar da minha verba para uso com coisas que fazem bem para mim? Então, a gente entender que nós fazemos bem para esse consumidor, só que a gente tem que mostrar, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento desse consumidor nesse processo de pandemia. Tem duas correntes que estão seguindo aí de discussão. Uma corrente, gente, é uma coisa que está acontecendo, inclusive, na China. Se vocês olharem, na China, quando eles abriram, né, o mercado, tiveram lojas e marcas com filas quilométricas e venderam milhões em um dia. É o que a gente chama de revenge buying. O que é isso? É como se eu tivesse tentando compensar, é uma compensação. Então, pode acontecer isso, sim, quando abrirem os mercados, as lojas. Muitos lugares já têm lojas abertas, né? A gente sabe que tem. Mas como isso ainda não é uma realidade nacional, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, a gente ainda não tem um comportamento pós-abertura. Por quê? Porque algumas coisas abriram, outras não, ainda está em questionamento se isso é essencial, não é essencial, e as pessoas ainda estão com medo de sair de casa. Então, vamos pensar num universo aqui de tempo um pouco menos inseguro. Vamos supor que abriu e a gente teve as orientações e as recomendações dos especialistas em saúde de que o risco é bem menor. Pode sim acontecer esse boom, né, de um monte de gente querer comprar, querer que você vá, que manda mercadoria para fazer uma compensação. Mas, paralelo a isso, a gente tem uma situação, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, do consumidor consciente. A gente teve uma situação como essa na última crise financeira e econômica, a gente teve muita gente que comprava demais, teve uma baixa
inclusive pessoas com mais poder aquisitivo, questionando, mas será que eu preciso de tanto disso mesmo? E a gente acha que, paralela a essa corrente do compensação, quero comprar rápido e compensar tudo que eu não tive nesse tempo, uma questão do foco no essencial, e não só pela falta de dinheiro, mas pela questão da consciência, da cautela mesmo. Então, a gente acha que um pouco desses hábitos de compras também eles vão ter alguma alteração. A gente viu um mercado que começou a comprar de dentro de casa. Então, entender o que é isso, eu vender entrando na casa do meu cliente, né? Quais são os cuidados que eu vou precisar ter com isso, né? Quais vão ser as minhas formas de entrega? Qual vai ser o meu prazo de renovação de mercadoria? Porque o cliente também, do lado de lá, dentro da casa dele, ele vai, ao mesmo tempo, se posicionar de uma forma diferente. A gente tem visto uma boa parte do mercado de trabalho que vai continuar num processo de home office. Então, os momentos dessas pessoas também são diferentes. No home office, a gente tem tido uma experiência de maior produtividade e não necessariamente as pessoas ficam 8 horas seguidas. Você consegue fazer algumas pausas para cuidar de você, para fazer as coisas com calma, para pensar um pouco mais. Então, é entender o que é isso. E eu acredito que uma outra camada da população, uma terceira camada, que vai continuar no normal. Tem a condição de não ter grandes alterações no seu processo de compra, né? Como eu trabalho com um projeto que a gente atende empresas no Brasil inteiro, né? Aqui no meu foco é mais Minas, a gente tem visto de cidade para cidade as coisas com comportamentos diferentes, porque algumas já abriram, outras não abriram, outras já não tem nenhum tipo tem pouquíssimos casos. Então, a gente vai precisar entender um pouco isso também. Quem que é esse meu cliente, né? Onde que ele está? Como é que é a nova realidade dele, do mercado dele? Né? Como é que está o processo de retorno nesta região? Como é que está o processo de questionamento e de consumo nessa região? E aí vamos pegar um pouco mais afunilado. É um funil do entendimento de quem é esse cliente. A gente tem todo mundo fala, um funil de compras, vamos fazer o filtro. Vamos falar bem prático aqui. Entender quais são os meus clientes com maior poder de compra, quais são os meus clientes que se mantiveram, onde eles estão, separar em grupos de possibilidades de venda, né? De possibilidades de consumo também do lado de lá. E aí, eu não posso deixar de falar nisso, porque a minha especialização é muito forte nessa parte, mais do que nunca, para quem vende, seja um revendedor que trabalha, não tem uma loja física, mas ele tem um caderno, ele tem uma lista de clientes, seja a loja que tem lá o seu computador com os dados dos seus clientes. Agora, mais do que nunca, é a hora de ler os clientes de vocês. Entender quem são eles. E respeitar o tempo desse cliente. Será que é agora o momento dele? E não desistir, né? O Daniel Pink, que é um autor que eu gosto muito, eu até super indico esse livro dele aqui, ó, Vender é Humano. Uma das questões de venda que ele fala muito forte aqui é a questão da resiliência, né? É a questão do vendedor continuar ali se propondo a estar próximo do seu cliente. Então, eu acho que vale a pena a gente entender um pouco qual que é o momento de falar, esse cliente não compra mais, não quero mais. Que agora mudou isso. Tem gente que vai demorar uma semana, tem gente que vai demorar 15 dias, tem gente que vai demorar 3 meses, tem gente que vai demorar 1 ano. Então, não vamos desistir. Por outro lado, olha que legal, também não vamos encher esse cliente, né, de informação e sai mandando catálogo, sai mandando tudo para ele.
também não é assim. Então, agora vamos ver, vem as novas provocações. O que é valor para esse cliente é o que eu vou passar para vocês aqui em seguida, tá? Bom, então, o que esse cliente valoriza? Esse consumidor, de um modo geral. Quando eu ponho consumidor aqui, por que eu deixei de falar agora só cliente? Porque a gente tem um mercado que a gente vai ter que explorar também. Se a gente tem clientes que perderam o poder de compras, a gente vai ter que cada vez mais buscar novos clientes também, né? Claro, à medida que a gente tem a condição de entregar para eles produtos e serviços, mas tentar entender qual a quantidade necessária que eu vou precisar. Mas a tendência desse consumidor é de reforçar algumas coisas que já estavam acontecendo e que agora elas ficaram super em evidência. A primeira é a confiança nas marcas. Existe uma tendência de você optar pelas marcas nas quais você mais confia, que você já tem uma experiência com ela, que você já teve um momento positivo. E aí eu brinco muito, eu tenho cliente que tem 2 anos que não compra de mim. Mas há 2 anos atrás ele fazia uma compra bacana? Fazia. A gente tem um momento de saudosismo aqui. Por que não tentar? Né? Falar assim, olha, nós estamos aqui ainda. Não sei o que aconteceu com você nesse período, mas nós estamos aqui. Isso é um chamego, isso é um agravo. Esse consumidor, ele está valorizando a atitude de marcas, né? Então, as marcas que estão se posicionando de uma forma mais social, de uma forma mais sustentável, de uma forma mais preocupada com o consumidor, elas têm sido mais buscadas, elas têm aparecido muito mais, elas têm tido muito mais presença por próprio compartilhamento. Nós temos um cliente agora que ele compartilha, que ele respalda. Isso na pandemia ficou muito claro, né? Gente, comprei de não sei quem, foi muito bom, vejam isso. Então, esse cliente está muito forte nisso. A experiência do usuário. Não sei se vocês viram, mas assim, os pequenos bilhetinhos, os pequenos detalhes no processo de compra, não é só o atendimento, é o todo, assim, a experiência, né, o tempo de atendimento, o processo de atender, de enviar a coisa certa, de chegar da forma como eu confio, que não vai ter problema, porque eu tenho um pouco de medo. Então, essa experiência do usuário, tudo pelo que ele passa em todo o seu processo de compra, e a surpresa é muito bem-vinda. Esse consumidor, ele também vem buscando muito por qualidade. Por que eu coloquei aqui qualidade dentro do que quer? Porque o nível de exigência de qualidade varia, né? Tem consumidor que ele quer um produto de alta qualidade, tem consumidor que ele quer um produto que ele quer usar várias vezes e mais rápido. Então, esse critério de qualidade, ele existe, está sendo buscado pelo consumidor já vinha sendo assim, mas agora tem um elemento novo. O consumidor tem falado com a gente algumas informações que, às vezes, o vendedor não está sabendo responder. O consumidor pergunta algum termo técnico sobre o produto que o vendedor, às vezes, ele assusta, ele fala, opa, peraí, só um minutinho. Quantos fios? Quantos não sei o quê? Quantas... se é sintético? Se não é sintético? Peraí, só um minutinho que eu vou olhar. Então, esse é um consumidor que ele leu muito. Ele tá com tempo para entender alguns aspectos mais técnicos. E aí, uma outra coisa que é muito importante, ele quer ser reconhecido. Aquela questão do tipo, todo mundo pode ser meu cliente, eu tenho uma linguagem padrão que eu só mando um WhatsApp para 500 mil pessoas igualzinho, é um cuidado que a gente vai precisar ter. Ele quer entender que, olha, isso daqui tem muito a ver com você, porque eu vi que você já comprou tal antes, eu acho que isso daqui combina com o seu estilo, eu acho que isso é uma linguagem que tem aparecido, inclusive e fortemente no meio digital. E o cliente, ele quer ser valorizado, né? Ele quer você é importante para mim, é bom ter você como cliente, mas não é só com palavra, é um entendimento
de como que a gente, com pequenos atos, pode mostrar isso para esse cliente, né? Tem um produto novo, uma mercadoria nova a ser lançada, olhe primeiro, né? Entenda aqui como é que tá. O cliente deu uma ideia, deu um palpite, olha, consigo fazer, não consigo fazer. Eu assisti uma live durante esse período de pandemia, a gente assistiu várias, né? Assim, tem milhares, mas teve uma que me marcou muito, que é uma empresa de imóveis do sul do Brasil, chama Madeira, e eles falaram, olha, o nosso negócio, claro que a gente tem ótimos produtos, a gente precisa ter, e nós somos reconhecidos por isso, mas o nosso negócio é muito na forma como a gente lida com o cliente, como que a gente entrega. Vale a pena ver como que até o tipo de produto que ele vende, o cliente consegue se encontrar nesse produto. E o serviço acoplado a isso, né? Se você quer comprar um produto, ele já vem adicionado com outras coisas também, ele já vem com uma forma de instalação, ele já vem com vários outros benefícios anexados. O cliente quer ser valorizado, ele quer que a gente entenda como que ele quer comprar. Então, eu queria fazer uma provocação para quem está ouvindo, né, e quem vai ver essa apresentação posteriormente, né. Qual é o nosso papel frente a esse consumidor, que está num momento de preocupação com saúde, ao mesmo tempo preocupação com o que vai ser o futuro dele, com preocupação com a família dele, ele não vive sozinho, ele vive em comunidade, então ele tem uma realidade nova. E aí eu entendo que nós temos que ser uma inspiração. A Lucilene falou no início, e eu concordo plenamente. Nós precisamos inspirar as pessoas, até mesmo para elas... eu sei que é um poder difícil, é uma coisa difícil de falar, mas até mesmo para elas escolherem para o que elas vão querer comprar, e escolherem onde que elas vão comprar. E aí, gente, inspirar no sentido de, lembra lá atrás que eu falei que as pessoas estão precisando de alegria, as pessoas estão precisando de coisas que valorizem a si mesma, de conforto, de bem-estar, estão evitando sair para comprar em um monte de lugar. Então, será que a gente consegue inspirá-los? Será que a gente consegue ser mais do que um entregador de produto? Né? Eu acho que a coisa é essa, vai muito do relacionamento, da afetividade, e eu acho que nós temos um pouco esse papel, então, de trazer essa inspiração, de levar para esse cliente o querer é ter algum tipo de benefício, que seja um produto ou um serviço, porque vai fazer bem para ele, e como que isso vai fazer bem. Então, nesse aspecto, eu vou provocar um pouquinho o papel do vendedor. Antes, já estou quase finalizando, mas eu vou perguntar uma coisa, que nós vamos ser vendedores, aquele vendedor padrão, nós vamos ser pessoas que estão levando coisas boas, interessantes e importantes para um consumidor, nós vamos ser números, o que vai ser o nosso caminho, né? E a gente vai ter que pontuar um pouco isso. Nós temos que gerar negócio, né? Nós trabalhamos com isso, nós temos que gerar negócio. Então, o vendedor, o consultor de vendas, o representante, o revendedor, o distribuidor, todos. Então, entender muito bem esse ciclo da venda, mas inserir nesse ciclo da venda um pouco mais do elemento humano, um pouco mais do que esse cliente quer, que é a experiência, o afeto, o valor, entender que realmente ele está adquirindo alguma coisa que vale a pena, né? Se vale a pena pelo emocional, se vale a pena pela qualidade, o que vale a pena, né? Entender isso, e entender o tempo e o respeito ao espaço desse consumidor, com a dose correta de contato, sem a insistência, mas também sem deixar de estar próximo dele. E aí eu
fiz algumas frases aqui que eu coloquei para vocês, de provocação mesmo. Eu acho que aí está no nosso papel. A gente está do lado de cá, né? A gente está do lado do fazer a mercadoria chegar, fazer o produto chegar nesse cliente. E depois dessa pandemia e dessa situação que a gente tem de mercado, a gente pode agregar alguns pequenos detalhes para fazer com que isso seja melhor, vamos dizer assim. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui então. Olha, em primeiro lugar, é estar atento, presente e disponível. Quantas vezes a gente não tem pequenas cutucadas de um cliente pedindo alguma coisa e a gente não deu a atenção, porque era só uma coisinha, ele é só curioso, Então, entender um pouco mais isso. Agora é o momento de estar atento, presente e disponível. E mais do que isso, levar para dentro da empresa o pensar desse cliente, seja para desenvolvimento de produto, seja para desenvolvimento de formas de entrega, seja para canais de vendas, né, formas onde vender. Então, isso é importante. Treinar as equipes para o digital e para o emocional. Gente, é fundamental, né? A gente acha que a gente consegue se virar muito bem no WhatsApp. A gente acha que a gente consegue se virar muito bem no Instagram. Mas tem algumas normas, tem algumas, não é nem norma, tem algumas formas melhores de se postar, de se posicionar, de estar ali. E tem que ter um cuidado. E outra coisa, tem que ter um padrão, né? É uma questão da empresa, não é só o pessoal. Avaliar um pouco essa questão de preços e formas de pagamento, porque isso tem sido muito questionado, né? Vai ter promoção, não vai ter promoção? Tem frete grátis, não tem frete grátis? Se eu consigo pagar de muitas vezes, não consigo pagar de muitas vezes. Então, a gente está no momento de entender até onde a empresa pode ir. E se ela puder ir um pouco mais, melhor ainda. Novos produtos para novas demandas. É isso, né? Assim, a gente está vendo que, eu vou falar até no setor de lingerie mesmo, como que as empresas se voltaram para o homeware, roupa de usar em casa, né? Como que as empresas começaram a fazer máscaras, como que os adicionais, os produtos complementares estão presentes, e é entender muito bem isso mesmo, né? Vai ser presencial, vai ser delivery ou vai ser retirada de itens? Quais são as formas de entrega que eu vou ter? Ou eu posso comprar em outro lugar? Eu acho que a marca, ela tem que entender que agora os canais são inúmeros, digitalmente falando, e muitas vezes estar num marketplace, ou seja, estar em outras lojas com os seus produtos é importante, né? A gente, nesse momento de pandemia, em um atendimento que a gente faz de um projeto de inovação, uma das recomendações que foi dada para as empresas foi de tente colocar o seu produto em outros lugares. E nós tivemos casos de grandes marcas de chocolate, por exemplo, na Páscoa, que colocaram seus produtos que antes eram só dentro das lojas deles, eles colocaram em supermercado, eles colocaram em farmácias, eles colocaram em lugares que podiam estar abertos, numa negociação de parceria. Será que essa é uma nova tendência? O cliente vai querer chegar em um único lugar para realmente achar muito mais coisa do que ele precisa, ou ele vai querer ir em vários lugares especializados? Então, brincar um pouco com isso. Entender todas as tribos e comunidades. Gente, senso de comunidade, o senso do amigo do seu cliente, da indicação desse cliente que está comprando, agora é fundamental. Quem que é esse cliente? E aí tem uma provocação, né? Entender até onde que ele vai. Se ele é só meu cliente, vou aqui e compro, ou se ele tem muito mais engajamento. O que a gente está vendo de pessoas que estão virando coaches, então a gente tem as pessoas que estão indo para o vídeo, para a tela, falar um pouco mais da sua vida, tentar ajudar mais outras pessoas, fazendo lives, né? A gente tem isso muito forte.
qual é o nível de engajamento do meu cliente? Será que ele pode ser mais do que cliente? Então, atuar nisso e entender o tempo dele. Por fim, então, para terminar, eu queria trazer para vocês um alento e um convite, né? Eu não vou tirar aqui a seriedade da pandemia. Eu, especificamente, e a minha família aqui, a gente tem levado isso muito a sério, né? A gente tem uma preocupação do fique em casa, eu tenho pessoas que são de nível de risco maior. Então, eu não vou entrar nesse mérito do abre, não abre, mas, assim, tem um alento que eu acho que é importante trazer, e eu tenho trazido para todos os meus clientes, assim, vários clientes me ligam, eu tive casos de clientes que falavam assim, vá do céu, eu vou fechar, vá do céu, eu preciso demitir todo mundo. E eu, calma, gente, não é assim. Vamos com calma, vamos entender o que você tem, o que você pode, o que você não tem. E aí eu trouxe um alento que é do setor de moda, que é muito legal, né? Assim, a moda é um negócio desde que o mundo é mundo, né? A gente, assim, desde sempre existiu esse processo. A moda tem uma característica muito especial, depois das guerras, mesmo, sempre a moda se reinventou de uma forma muito bacana e muito especial, né? Eu falo isso com muita segurança, isso a gente discutiu em grupos na faculdade, né? O meu mestrado foi na Faculdade de Ciência da Informação, e o tema de moda. Então, como que no pós-guerra a moda voltou para o clássico, mas foi ultrapassando fronteiras? Como que veio o fast fashion, né? Então, a gente tem aqui um setor que é um setor que faz parte da vida das pessoas. Eu não vou discutir aqui o ser supérfluo ou não ser supérfluo, não é isso. Mas ele faz parte. E a gente tem uma segunda questão, psicologicamente falando, comprar traz prazer. Né? Não estou entrando no mérito do comprar exageradamente, não é isso, mas comprar é uma das atividades de vida das pessoas que gera prazer. Então, a gente tem atrelado aqui a moda e o prazer a esse alento nesse momento, né? Então, assim, existe um novo consumidor? Sim, existe. Existe o meu consumidor de uma forma diferenciada? Sim, o meu consumidor, ele está diferente. Seja ele atacado, varejo, ele está diferente. Mas a moda, ela já estava apontando, talvez até por uma questão de mundo mesmo, né? Desde antes, então, da pandemia, para um mood, que é uma tendência, um perfil muito mais acolhedor. Então, nós estamos preparados para isso, para levar para esse cliente o que ele está precisando, né? Os valores em alta agora são proteção, alegria e conforto. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a proteção, com o seu bem-estar, e a gente tem um pouco disso também no processo da moda, né? E quando eu falo moda, a lingerie está aqui dentro. Eu acho que existe uma tendência de muitas pessoas nesse momento terem passado para olhar internamente, para olhar para si mesmo, como é que eu tô, como é que, sabe? Então, assim, a lingerie, ela vai trazer um afeto também. A gente tem que acreditar nisso e a gente tem que levar essa mensagem, né? E, por último, uma tendência, essa sim foi uma tendência muito forte em tempos de pandemia. Quantas marcas, elas não tiveram aqui uma questão de solidariedade e de apoio dos seus consumidores? Eu vi várias, gente, eu acredito que aí também, sabe? Mas muitas mesmo, do tipo, fulana, a marca tal, da roupa tal, de não sei quem, que fica perto da gente, ela está com muita dificuldade. Rapidinho, a gente criava uma rede, seja no meu prédio, seja nos amigos. Gente, vamos lá, vamos consumir, isso aqui está muito gostoso, e ele está precisando. Isso virou uma linguagem natural, vamos ajudar. Então, a compra solidária, a indicação solidária, a recomendação solidária, ela é um forte nesse momento. Quantas pessoas também não se voltaram para esse mercado local, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sempre encerro as minhas palestras, está aqui meu celular, meu e-mail,
sou muito aberta, pode me ligar, sou disponível, adoro que alguém me ligue e pergunte as coisas, então estou super à disposição. E eu gosto que me chama de vá, né? E eu falo, gente, vá em frente, vai para frente, enfrenta o que tem que enfrentar, e eu acho que a coisa está aí para a gente mostrar que a gente tem que reinventar um pouco mesmo do que a gente faz, né? É isso, eu me programei para terminar uns minutinhos antes. Lucilene, se quiser falar alguma coisa, e eu queria agradecer mais uma vez. E ver se tem alguma pergunta, se você quer perguntar alguma coisa também, né, Lu? Eu acho que você está sem microfone. Não? Então, vamos encerrar, gente. Então, ó, a Lucilene está aqui, né, na tela, que vocês estão vendo, do Sebrae, que é um super parceiro. Tem muito orgulho do Sebrae ser meu cliente, de fazer várias coisas com ele. É uma empresa que eu tenho muito carinho. O pessoal de Juruáia sabe como que eu tenho carinho também por Juruáia, né, enorme. Sempre que eu posso eu vou, e eu tenho amigos em Juruáia, grandes amigos, né, pessoas que eu sinto muita saudade, inclusive. É um produto que eu valorizo muito, a gente tem ali lojas muito especiais, produtos muito especiais, a gente vê um trabalho muito forte de pesquisa, de tendência, de pesquisa de tecido, de pesquisa de produto, e aí eu acho que a gente está no caminho certo, né? É um orgulho de Minas Gerais ter um polo de lingerie tão querido e que tem feito muito bem feito, né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, muito sucesso para essa feira, eu acho que ela ainda tem dias aí, tomara que seja melhor do que vocês esperam muito, né? E vamos continuar trabalhando aqui no nosso momento de home office, né? Enquanto a gente pode continuar no home office e torcer para que tudo dê certo. Uma mensagem muito boa, assim, de muito alento, muita tranquilidade, e a gente é muito melhor do que a gente acha que a gente a gente pode ser melhor. Vamos lá, vamos com muita força na peruca, né? Vamos um pensamento positivo aí para tudo dar muito certo. Tá bom? Um beijo para vocês. Lu, beijo grande. Tudo de bom. Sucesso para vocês aí, para todo mundo.